Os Vinícius chegou ao Grêmio em julho e rapidamente se tornou o homem-gol da equipe tricolor no Campeonato Brasileiro, tendo marcado 10 gols em 13 jogos. E nessa análise eu vou te explicar as suas principais características e a importância do centroavante na equipe de Mano Menezes. Ficou curioso? Bora para análise. Para iniciar a análise do Carlos Vinícius, a gente precisa começar apresentando uma das suas grandes características, que é o apoio de costas, o apoio frontal, a forma como ele consegue utilizar o corpo e já girar rapidamente para servir os seus companheiros, e dar sequência na jogada no campo de ataque. Então observem que ele vai receber essa bola de costa, vai conseguir proteger ela do defensor e já vai dar esse passe com a canhota, já facilitando a progressão da equipe no campo de ataque. Então é um centroavante que ele não vai ficar somente entre os zagueiros, mas ele vai se aproximar, vai baixar em apoio e vai dar já esse apoio de primeira, já procurando o atacante que está em progressão no campo de ataque. Então, percebam que ele recebe entre os dois zagueiros e ele vai conseguir proteger muito bem a posse de bola. Domina no peito, protege e já vai dar esse passe. Então, ele sempre tem esse raciocínio mais rápido, né? É um jogador, é um atacante já mais objetivo. Recebe a posse de bola, domina e já vai dar sequência na jogada e vai realizar muito bem esse apoio. Então, toque de primeira, vai receber de costa, já vai dar esse passe de primeira e a equipe vai conseguir já avançar no campo de ataque. Então, percebam que ele vai receber mais um momento de costa, vai dar esse passe de primeira e vai abrir um clarão e o Grêmio vai conseguir conduzir e vai progredir no campo de defesa da equipe adversária. Então, é um jogador que ele consegue dar sequência para os ataques do Grêmio com muita facilidade, né? Sempre recebendo de costa e vai realizar esse apoio utilizando principalmente a sua perna dominante, a perna canhota. Então é um centroavante que ele tem muito essa facilidade e consegue também utilizar muito bem o corpo, como a gente vai ver nesse lance. Então ele é um centroavante de 1,90 e tem um porte físico que facilita, né, que ele consiga utilizar bem o corpo e girar. É um centroavante que mesmo sendo um pouco mais pesado, ele tem essa facilidade de girar em cima dos defensores e já ganhar vantagem nesse duelo e procurar esse passe para o ponta que está atacando essa profundidade. Então, percebam nesse lance, ele utiliza muito bem os braços quando ele vai realizar esse pivô. Então, ele utiliza o braço, deixa o defensor distante da posse de bola e ele consegue armar muito bem o corpo, girar e aí ganha vantagem, ganha uma lateral para a equipe do Grêmio. Então é um centroavante que utiliza muito bem o seu corpo para ganhar vantagem em cima dos defensores, como a gente está vendo agora nesse duelo contra o Corinthians. Ele vai receber, utiliza o braço, mantém o defensor longe da posse de bola, o contato visual do defensor com a posse de bola está distante e ele ganha essa vantagem e já conecta com ponta e deixa o ponta para receber aberto pelo lado esquerdo. Então é um centroavante que é um centroavante com uma característica muito vista, né, que a gente estava acostumado um pouco mais antigamente. Centroavante que utiliza muito bem o corpo, utiliza bem os braços, deixa o defensor desconfortável, tira o defensor do contato visual com a posse de bola, ele vai ganhando vantagem através do seu porte físico e aí ele tenta já gerar uma situação de finalização quase que e consegue um escanteio, né, escanteio importante para a equipe do Grêmio. Então, mais uma vez, domina a posse de bola, utiliza o corpo, tira do marcador e vai dar sequência já vai buscar essa tabela, uma associação mais curta e já vai se colocar mais à frente, mas vai auxiliar a progressão do Grêmio. E o Carlos Vinícius, ele não é somente o centroavante que vai ficar entre os zagueiros, é um centroavante também que ele vai baixar em condições de apoio para receber essa bola e também para progredir. E ele tem boa capacidade de passe, ele tem um bom time para acertar esse passe em profundidade. Então, quando ele percebe que tem um jogador se colocando para receber em velocidade, ele vai ter um bom time, vai dar esse passe e até ele dá uma bela assistência pro Marlon. Como a gente vai ver agora, não está somente entre os zagueiros, vai se aproximar do jogador que está com a posse de bola, vai receber essa posse de bola e vai perceber o movimento do Amuzu atacando essa última linha da equipe do Corinthians. E aí ele vai conseguir realizar um bom passe em profundidade pro Amuzu, e o Amuzu vai chegar próximo da linha de fundo e vai cruzar para dentro da área. Agora, mais uma vez, vai sair da zona entre os zagueiros, vai baixar em apoio, vai receber essa bola no pé, e aí no momento que ele domina, ele já percebe o homem livre.
que é o Alisson, o ponta direita vindo para dentro. E ele vai conseguir realizar um bom passe para o Alisson já, ele recebendo no mano a mano contra o defensor, e aí ele vai acabar não conseguindo finalizar. Mas o Carlos Vinícius ele tem uma boa visão de jogo, não é um centroavante que vai ficar somente entre os zagueiros, mas ele vai auxiliar também bastante a construção ofensiva da equipe. E aí pode ser tanto em situação de construção mesmo, mas também em situação de transição ofensiva. Então o Edenilson recupera a posse de bola e já toca para o Carlos Vinícius. O Carlos Vinícius utiliza bem o corpo e aí ele vai acertar esse time, né, de dar esse passe para o Edenilson e vai já se desmarcar para se colocar como opção dentro da área para uma possível finalização ele consiga realizar, né. Então é um jogador que auxilia bastante essa construção ofensiva da equipe do Mano Menezes. E o Carlos Vinícius é um atacante que em alguns momentos ele também vai procurar realizar esse desmarque em diagonal sempre em direção ao lado esquerdo, e aí procurando o ponto cego do defensor. Ele é um atacante muito inteligente, né, então ele se coloca bem no ponto cego do defensor para justamente ganhar vantagem na ação seguinte. Então ele recebe essa posse de bola, realiza esse desmarque em diagonal e tenta procurar esse cruzamento para dentro da área. Esse lance ilustra bem a sua capacidade de desmarque sempre para o lado esquerdo para justamente ter uma condição para finalizar com a sua perna dominante, que é a canhota. Então ele vai realizar esse desmarque de ruptura, desmarque em diagonal, e aí quase que ele recebe a posse de bola, só não recebe porque acaba sofrendo a falta no campo de ataque. Então, como a gente já destacou, é um jogador que é um centroavante que procura muito bem se colocar no ponto cego do defensor. E ele tem um ótimo senso de posicionamento dentro da pequena área. Com isso, ele marcou alguns gols, conseguindo demonstrar essas suas características, né? Tendo um ótimo senso de posicionamento dentro da área, tendo um refino técnico também muito bom, mas também, principalmente, tendo esse senso de posicionamento e essa capacidade de se colocar sempre no ponto cego do defensor. Nesse gol contra o Vasco, a gente vai ver a sua ótima capacidade de utilizar o corpo para girar, para deixar o zagueiro longe da posse de bola, mas ele gira já dominando com a perna direita, ajeitando para a finalização. E aí ele finaliza muito bem de perna canhota. Então ele tem muito recurso. E nesse gol, ele demonstra a sua inteligência dentro da área, né? Porque ele acaba aproveitando o erro do o goleiro não percebe que ele está nas suas costas, e aí é um centroavante. O centroavante aproveita essa inteligência e consegue marcar um gol importante para a equipe do Grêmio. Agora, nesse lance, a gente vai observar a sua capacidade de desmarque, né? Ele percebe que a zaga do Juventude ela está espaçada entre os dois zagueiros, e aí tem um espaço muito grande entre esses dois defensores. Então, ele se projeta no espaço e aí vai receber essa bola realizando esse desmarque mais em diagonal, e ele precisa dar somente 2 toques na bola. Domina, já ajeitando para a finalização e marca um belo gol de canhota. Agora, mais uma vez, a gente vai perceber a sua capacidade de se colocar sempre no ponto cego do defensor e criar essa dificuldade, né? Enquanto o defensor está tendo que dividir a referência entre a bola e ele vai aproveitando essa vantagem que o defensor acaba perdendo essa noção de onde que ele está posicionado. E aí ele se posiciona justamente nas costas do defensor, vai criando essa vantagem, essa distância do defensor, e no momento que ele recebe essa posse de bola, ele tem mais espaço e domina já ajeitando para a finalização com a perna canhota e finaliza muito bem. Nesse gol contra o São Paulo, a gente vai ver o seu senso de oportunismo dentro da área. Porque percebam que lá dentro da área ele consegue se desmarcar do defensor e ele vai acompanhando a jogada. E aí ele acompanha a jogada e se coloca justamente sempre na linha da bola. E quando ele se coloca na linha da bola, ele aproveita que a finalização acabou batendo em um dos marcadores do São Paulo, sobrou para dentro da área e ele consegue finalizar muito bem. Essa câmera a gente vai conseguir perceber a sua movimentação. Se coloca próximo da linha da bola, a finalização acaba batendo em um marcador e sobra para ele muito bem posicionamento, muito bem posicionado e tendo essa inteligência, né, de acompanhar a jogada e aonde a jogada está, ele acaba se posicionando bem e aproveitando para finalizar. E o Carlos Vinícius é um centroavante que tem 1,90, então consegue utilizar bem o corpo e principalmente também a sua cabeça. Então é um jogador que ganha vantagem consegue se desmarcar, ganha vantagem em relação ao defensor e vai atacar a bola e consegue utilizar bem a sua estatura, né? 1,90 marca um belo gol no Grenal. E o Carlos Vinícius é um centroavante que
o Grêmio acaba se beneficiando bastante, porque no momento que ele vai receber essa posse de bola no campo de ataque, e muitas vezes ele consegue ganhar algumas faltas importantíssimas para a equipe, para justamente acalmar o jogo e o Grêmio se posicionar já no campo de ataque. Então, o Carlos Vinícius vai receber essa posse de bola, e aí tem uma boa relação com a posse, e ele vai conseguir garantir faltas importantíssimas para a equipe. Faltas frontais em direção ao gol, mas também faltas mais laterais, dando a oportunidade para o Grêmio jogar essa bola lá dentro da área. Então, é um centroavante que às vezes consegue ganhar algumas faltas que acabam possibilitando que o Grêmio permaneça com a posse de bola no campo de ataque. E isso acalma a equipe do Grêmio e aí facilita que a equipe já se posicione no campo de defesa da equipe adversária.